Neurax, equilíbrio neuroquímico. Glow Life Nutrition, lançamento e formação 2026. Sejam muito bem-vindos a essa live especial. É com grande alegria que nós trazemos para o mercado brasileiro mais um grande lançamento da Glow Life Nutrition. Talvez você que ainda não conhece a nossa empresa, Glow Life significa vida brilhante. E o nosso propósito é levar essa transformação na vida das pessoas. A transformação física, também emocional, espiritual e financeira. Sabemos que nós somos um ser sistêmico e tudo que está relacionado a esse ser sistêmico influencia todas as nossas realizações e resultados. Então, se você está aqui, eu quero trazer para você algo que possa agregar não somente na sua saúde física, mas também em todos os seus resultados. Porque quando nós falamos a respeito de saúde física, nós estamos falando de bem-estar, estamos falando de potencializar a nossa performance, é você poder estar tendo a sua melhor versão. E você estando na sua melhor versão, com toda certeza, você vai ter esses resultados extraordinários e aquilo que você de fato merece. Então vamos seguir aqui, o que eu quero mostrar para vocês algo muito, mas muito relevante nessa noite. Bom, provavelmente você já disse pelo menos uma dessas 4 frases, ou você já ouviu alguém dizer isso. De repente você já disse, ou alguém disse para você, a minha cabeça não desliga, né? De repente você deita para dormir e parece que o seu corpo está deitado, mas a sua mente ainda continua ligada. E aí você acorda no outro dia cansado, mesmo que você teve uma noite supostamente dormindo. Muitas pessoas dizem ainda que perde o foco logo após o almoço. Parece que a resistência, parece que a performance, parece que a energia vai embora logo após o almoço. E parece que o seu dia ele rende só na parte da manhã, quando é depois do almoço, já era. Acabou a sua energia, mas ainda resta tempo, tem o restante do dia, né, as atividades. Outro detalhe, né, muito hoje relevante, você fica irritado de uma forma muito simples, à toa. Às vezes você, dentro da comunicação, dentro dos relacionamentos, você fala de forma antecipada, de forma precipitada, ansiosa, e aí acaba falando aquilo que não gostaria, ou até mesmo fazendo aquilo que depois você pensa melhor e fala por que que eu fiz isso. Então são muitas ações e comportamentos que hoje é perceptível nas pessoas, e as pessoas estão normatizando tudo isso. Mas o nosso cérebro, ele não é um problema a ser tratado. Existe um sistema que precisa ser equilibrado. E isso faz toda a diferença. Nós temos que trazer o equilíbrio para que exista uma dinâmica e um bom funcionamento de todas as nossas atividades. E hoje nós vivemos num tempo onde existe o excesso, excesso em tudo. Você tem as informações como excesso, você fica até perdido, né, de tantas informações quando você entra nas redes sociais, até mesmo no YouTube e até mesmo na televisão. É muitas informações, são muitas telas, muitas demandas, é muito estímulo. Quando você sai na rua, de modo geral, uma grande parte das cidades do Brasil hoje é um trânsito terrível. Você percebe que antigamente, 50 anos atrás, não tinha tantos carros. As pessoas, elas tinham um outro estilo de vida. Hoje é muito estímulo, é muita correria, é muito estresse. E existe uma escassez daquilo que nós também precisamos. Uma escassez de silêncio, uma escassez de sono profundo, uma escassez de paz, de nutrientes dentro da nossa rotina, da nossa alimentação.
e até mesmo escassez de tempo, porque o tempo ele está passando muito rápido. E aí, quando você verifica aquilo que está em excesso, aquilo que está faltando, você acaba percebendo que vai existir uma conta. E essa conta ela chega de forma disfarçada através das consequências. E essas consequências vêm sendo mostradas pelo comportamento, pelo sistema nervoso, pelas reações, pela forma de pensar, pela forma de viver. Por que não? E hoje, olha só esses dados recentes que nós temos em mãos, né? Foi publicado agora em 2025 essas referências que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental. E aqui nós temos informações de todo mundo, mas o Brasil não é diferente disso, porque o Brasil é um país de uma população muito grande, principalmente grandes cidades. Então nós sabemos que pelo menos uma a cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno mental, em algum nível, em alguma escala. A ansiedade e depressão estão entre as maiores causas de incapacidade prolongada. E aqui, quando a gente vai falar sobre produtividade, realização, sobre conquistas, a gente tem que falar sobre capacidade e sobre a questão de comportamento. E a ansiedade e depressão, ela está totalmente envolvida no impedimento que as coisas aconteçam na nossa vida. Porque uma pessoa ansiosa, ela tende a ter um comportamento que ela não consegue sair muito do lugar. Fica dando volta em círculos. Assim como uma pessoa depressiva, ela busca motivos para trazer coisas negativas. Então a gente percebe essa pressão, essa opressão, essas informações como nos colocando num labirinto e trazendo, contribuindo de forma negativa para que a incapacidade aconteça, para que as pessoas sejam paralisadas. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos. Mais de US$ 1 trilhão por ano é um impacto atribuído à depressão e à ansiedade na produtividade global. Então, as consequências são diversas. Nós temos consequências diretas na saúde, temos consequências na produtividade, na profissão, no ganho financeiro, nos relacionamentos. O quanto que as pessoas estão perdendo na questão de relacionamentos, até mesmo profissionalmente falando, o quanto que elas estão perdendo de forma geral na sua vida por causa da depressão, da ansiedade, do estresse. E o Brasil é o Brasil que vive aí com mais de 21 milhões de pessoas que estão com algum tipo de transtorno de ansiedade. Esses números são de 2021, né? Nós temos aí um pouco números desatualizados, mas são altíssimos esses números. Nós percebemos que aqui a gente está falando de pessoas de forma geral, mas se for trabalhar em cima da população adulta, né? Nós temos aí um grande número. E isso é uma crescente, né? Tem dados hoje que mostra que essa parte de transtorno mental, de doenças mentais, estão acima até mesmo de outras doenças como câncer. E não só acima, mas muito acima. Cerca de 30% em relação às doenças gerais dentro de uma tabela. Então nós percebemos que isso é algo muito presente, é algo muito atual. É algo que você olha à sua volta, você tem a percepção clara desses fatos. Nós estamos trazendo aqui apenas para relembrar algo que a gente percebe no dia a dia, que nós sabemos. E nós temos aí muitas pessoas que são impactadas, até mesmo se afastando das suas atividades. Existem
uma crescente, né? A gente percebe essa crescente que vem desde de alguns anos para cá, e cada ano que passa cresce acima de 15%, conforme esses dados. E nós temos milhares de pessoas sendo afastadas por motivos relacionados à saúde mental no Brasil, né? A gente não vai entrar em profundidade aqui em consequências, porque sabemos que uma boa parte das consequências, até mesmo de pessoas que cometem suicídio, antes disso, existe alguma interferência relacionada à questão de saúde mental. A ansiedade, ela responde por 30% em relação a todas essas questões ligadas a transtornos mentais. Então, dos 546 mil benefícios por transtornos mentais e comportamentais concedidos em 2025, ela faz parte aí de uma. A ansiedade praticamente está presente em boa parte das pessoas com transtorno, né? Ou às vezes até o início desses problemas mentais, eles começam com a ansiedade. E hoje tem muitas coisas no estilo de vida moderno que acaba contribuindo, direcionando as pessoas para terem ansiedade, né? Nós somos muito influenciados por todas as atividades, principalmente quem mora em cidades com uma população maior. E o afastamento também por ansiedade das suas atividades tem crescido muito. Olha só, de 2014 até 2025, nós tivemos um crescimento de 32 mil pessoas para 166 mil. É mais de 400% que é o crescimento ao longo de praticamente 10 anos. E isso tem sido algo alarmante a cada ano que passa, né? Tanto que a própria legislação ela teve modificações em relação à parte de previdência social e as empresas tiveram que se adequar até mesmo algum tipo de apoio e em relação a esse tipo de fato que acontece. Cerca de 3,5 bilhões em custos associados a afastamento por saúde mental. Então, nós temos aí gastos previdenciários, né, que acaba sendo uma consequência, porque as pessoas precisam se afastar e precisam ter ali os seus benefícios, né? E acaba tendo os benefícios por incapacidade, ou dias afastados, né? Ou até mesmo um tempo maior de afastamento, né? Proteção social, tudo isso por causa de transtornos mentais. Então é algo muito crescente, é algo muito evidente, é algo muito real, gente, o que está acontecendo. A saúde mental está entre as maiores causas de licença no Brasil. Ansiedade e depressão figuram entre os diagnósticos que mais geram afastamento. O que pode acontecer até 2040, então, diante desses fatos, né? O que pode acontecer? Nós temos aí uma previsão, uma projeção global e que não é muito boa, né? Existe aí uma projeção de crescimento de 2025 para 2040, a continuidade desse crescimento, tanto de depressão como de ansiedade, né? E parece que anda junto, né? Você vê que os números eles andam junto. A questão de depressão e ansiedade. Nós não vamos nos aprofundar aqui na parte de depressão, não, mas quando você pega e começa a estudar sobre essa questão de depressão, existem os níveis de depressão. E não é quando a pessoa está totalmente acamada, que ela está uma pessoa já reservada, que não quer falar mais com ninguém. Não é quando ela tem esse tipo de comportamento, esses quadros, não. A depressão ela começa muito antes. E existem sintomas que já aparecem muito antes, né?
O que as diretrizes dizem sobre alguns ingredientes? Então, aqui, agora nós vamos fazer uma transição, tá? Vamos começar a ver o que, de fato, existe de evidência, o que os cientistas estão trabalhando, trazendo nas pesquisas a respeito de alguns ingredientes, de alguns ativos que estão diretamente ligados aos benefícios para combate ou melhora ou apoio à questão da saúde e em relação à questão mental. O que nós temos de evidências, né? O zinco, hoje, ele, além de vários benefícios, mas ele é um ingrediente muito pesquisado hoje como um ajudante ali, ele é um coadjuvante em relação à ação dele com outros ativos. Ele é aquele que vai potencializar, né, a ação junto com outros ativos dentro de uma formulação. Outros ativos também muito pesquisados são os folatos, né? Então nós temos aí o metilfolato, que é a vitamina do complexo B, a B9, que é usado para depressão unipolar. A curcumina também utilizada para esse tipo de depressão. Existem essas diretrizes e o NAC para sintomas negativos na esquizofrenia, além de outras pesquisas também relacionadas a esses ativos. E a L-tianina também teve a sua pesquisa realizada, e é uma pesquisa não tão antiga, né, de 2019, aonde foi comprovado num ensaio clínico com adultos saudáveis, investigaram os efeitos, né, sobre os desfechos relacionados ao estresse e à função cognitiva. Então, a L-tianina, ela tanto trabalha nessa parte do estresse, né, ou seja, ela modula a questão do estresse, como também ela potencializa a função cognitiva. E aí nós temos aqui, dentro dessa pesquisa, o que foi colocado é que precisa ser ter uma dose diária de L-tianina de 200 miligramas por dia. E aí interessante que quando você olha a tabela nutricional do Neurax, é exatamente o que nós temos de L-tianina dentro da formulação. Apesar que nós temos também dentro do Clarity a L-tianina, principalmente por causa da função cognitiva, e dentro do Neurax. A honestidade que a gente faz questão de manter, ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que existem evidências de ingredientes com comprovação científica antes mesmo da gente poder mostrar de fato a nossa formulação. Existe uma grande demanda de mercado real, perceptível, fatos aí que a gente pode olhar ao nosso redor e ver o que está acontecendo. E essa é a honestidade que a gente quer trazer, clareza e transparência para todas as pessoas em relação aos produtos da Glow Life Nutrition, assim como o Neurax que nós estamos apresentando hoje. Então a gente não pede que você acredite, a gente pede que você possa verificar. Por isso que a gente está dando a fonte, contexto, a gente está trazendo aí, abrindo, né, a nossa formulação para apresentar de fato os detalhes e aquilo que é relevante, diferenciado dentro do que nós estamos entregando. E aqui nós não temos apenas ingredientes da moda. Nós temos aqui uma formulação que é baseada numa pesquisa com profundidade, aonde você tem ativos que, sim, têm as suas comprovações científicas individualmente, mas também tem algo muito poderoso, que é essa sinergia de ação entre eles. Como eu falei do zinco, ele é importante ali como coadjuvante, potencializando a ação de um outro ativo. Quando você pega um ativo como o NAC, que é muito poderoso hoje individualmente, e é diferente você estar consumindo o NAC junto com o zinco. Quando você pega
um triptofano junto com magnésio e com GABA, ele tem uma outra ação totalmente diferente se esses ativos estivessem individuais. Assim como se você tem um óleo de abacate junto na composição, você tem ali uma matriz lipídica, né, para você poder trabalhar de forma facilitando essa essa ação como um carreador, né, desses outros ativos, além do que o próprio óleo de abacate, ele é muito poderoso hoje, tem várias comprovações hoje para a saúde, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é que é muito bem pensado a escolha de cada um desses ativos. É muito bem estudado, pesquisado. Então, o Neurax ele reúne vários ativos poderosos numa única fórmula. Porque, como nós já temos falado dos nossos produtos, nós acreditamos, através de tudo que nós estamos estudando, que individualmente os ativos têm o seu poder. Mas quando você reúne vários ativos juntos, esse poder, ele não soma, mas ele multiplica. Então, um mais um não é dois, um mais um é 10. E é isso que nós entregamos como resultado para as pessoas que usam os nossos produtos. Isso não transforma evidências dos ingredientes em comprovação do produto como completo, mas nós entregamos aquilo que hoje há de melhor dentro em relação à formulação, tecnologia e uma composição mais sistêmica. E existe aquilo que já está estabelecido e existe a fronteira. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que já está estabelecido são informações onde você já sabe aquilo que é bom, onde você já sabe aquilo que é um benefício para a nossa saúde, como ativo, por exemplo, quando você fala com uma pessoa que já tem conhecimento sobre nutrição, ou uma pessoa que trabalha dentro do mercado de saúde e fala sobre uma metilcobalamina, um metilfolato, ele sabe que existe uma diferença na apresentação do ativo, ou como uma curcumina. Então, isso já são fatos estabelecidos. Agora, existe algo que é uma fronteira, que é algo que está acontecendo, aonde vai existir gradativamente um conhecimento ou valores que vão sendo agregados e validados cada dia. Existem mecanismos e linhas de pesquisas e investigações que iniciaram recentemente e que estão evoluindo. E a tendência é que essa evolução ela possa trazer um know-how muito maior a alguns ativos que nós já estamos utilizando dentro do nosso produto Neurax. Por exemplo, o NAC. O NAC, há um tempo atrás, ele era muito conhecido e estava estabelecido como algo que pudesse trabalhar ali um benefício para o fígado. Mas ao longo dos últimos tempos, começaram então a surgir novas pesquisas e esses trabalhos começaram a trazer informações e até mesmo a aplicação desse ativo em pessoas com necessidades mentais, né, para poder melhorar a questão mental e até mesmo relacionada às outras ações metabólicas e de saúde, e começaram então se elevar, né, ou se multiplicar os benefícios desse ativo chamado N-acetilcisteína. Inclusive, recentemente, em 2026, nós tivemos aí a surpresa e um trabalho que iniciou, né, ainda está em processo de continuidade e vai se aprofundando esses trabalhos, mas já teve uma parcela de comprovação, tá? Já teve uma parcela de comprovação que o NAC ele vai estar agindo, combatendo e contra algo que talvez, não sei se vocês ouviram falar muito, que é a proteína spike, que está relacionada à questão do Covid, que é uma consequência dessa enfermidade que ocorreu há um tempo atrás, que gerou isso no organismo das pessoas.
E nós já temos essa comprovação científica iniciada, né? Então é um trabalho que iniciou, já tem essa comprovação e existe um processo agora, uma segunda etapa de aprofundamento, tá? De aprofundamento. Mas a tendência vai ser cada vez mais o NAC ele ser reconhecido como um grande ativo ingrediente poderoso para a nossa saúde. Eu estou dizendo só um exemplo para vocês, para não ficar estendendo muito aqui a nossa live, tá? Mas a tendência é que essa linha de pesquisa e investigação ela possa trazer para nós uma comprovação de de algo que a gente já tem uma certa percepção e expectativa em relação ao que nós já temos dentro do Neurax. Tá? Então, vai ter aí uma comprovação cada vez maior do NAC, vai ter uma comprovação cada vez maior da própria curcumina, do GABA, do L-triptofano, do magnésio, enfim, de vários ativos que nós temos dentro da composição ali. Tá? E isso para a gente é muito relevante. O NAC é um precursor da glutationa. Então, dentro dos seus benefícios, uma das ações que ele tem, ele contribui, né, o N-acetilcisteína, para a síntese da glutationa. Quem que é a glutationa? A glutationa, ela é metabolizada dentro do nosso organismo e ela é um dos principais antioxidantes. É o antioxidante mais poderoso que o nosso organismo produz. Né? Então, assim, vocês que estão aí dentro também do conteúdo do Aevon, né? Nós temos aí vários fundadores hoje que estudaram isso, né? Sabem que existe ali uma metabolização que ocorre dentro da parte celular, das mitocôndrias, e nós sabemos que essas sínteses, elas potencializam a geração, né? De vários, no caso de vários é, atores dentro da nossa saúde, assim como a glutationa, né? E por que que a glutationa ela é importante dentro dessa questão antioxidante? Porque dentro da célula, um dos principais, nós temos aí dos 12 eixos de envelhecimento celular, mas a parte de antioxidante é aquilo que vai fazer essa limpeza diária, essa limpeza constante, para que não haja uma oxidação celular, para que não haja uma continuidade de algo ruim dentro da nossa saúde. Então a glutationa ela é fantástica, ela é poderosa, né? Em alguns países aí existem empresas que desenvolvem seus produtos só baseados em glutationa e estão tendo um resultado incrível, né? Eu conheço uma empresa na Venezuela que está tendo um resultado incrível, desenvolver os produtos deles só baseado na glutationa. E olha só que a gente tem aqui a possibilidade em vários produtos nossos da Glow Life. O NAC ele também trabalha dentro da homeostase do glutamato, que é um mecanismo que amplia essas linhas de investigação dentro da neuropsiquiatria. Então, tanto ele está ligado ali na parte de oxidação, antioxidação, né, que é através da questão aqui da glutationa, como também do glutamato, que vai trabalhar diretamente aqui nos neurotransmissores nessa parte cognitiva. Então, existe já um mecanismo de estudo, tá? E como eu falei anteriormente, isso está sendo aprofundado cada dia mais. E por que que o NAC ele virou um objeto de tanto estudo hoje, né? A gente tem visto aí que é algo muito falado pelos médicos, pelos cientistas, né? Pelos nutrólogos. Existe muita investigação, muitos trabalhos sendo realizados. Por quê? Porque ele é um ativo que tem, de fato, mostrado esse efeito de benefícios de forma sistêmica em muitas ações metabólicas dentro do organismo. Então, não é só a síntese ali da glutationa, mas também da homeostase, das funções mitocondriais. Por isso que nós temos o NAC também dentro do Aevon. A questão de plasticidade neural, né? Então, a parte da neuroplasticidade, ele vai facilitar o processo de neuroplasticidade ou a plasticidade sináptica, ou seja, a parte cognitiva, a parte de reação elétrica, a parte ali onde você tem essa neurotransmissão.
E também ele ajuda na questão da sinalização inflamatória, além daquilo que ele já fazia antes, até mesmo na questão do fígado e tudo mais. E aí, o que vai mudando ao longo do tempo? Em vários estudos, sinais são observados e aparecem algo gradativo após um período um pouco mais longo, tá? Então, quando você começa a utilizar um produto como o Neurax, o que mais tem mostrado hoje nessa parte científica é que a evolução ela é gradativa conforme vai se passando as semanas. E por que eu estou passando isso para vocês já? Porque aqui existe uma necessidade de criar uma cultura e uma comunicação onde essa narrativa ela possa alcançar os nossos clientes, as pessoas que utilizam o produto, para que eles possam utilizar não só da maneira correta diariamente, mas também de forma correta dentro de um tempo relevante. Então, a indicação é que as pessoas possam utilizar esse produto no mínimo para ter um efeito até mesmo muito melhor a partir de 90 dias ou a partir de 12 semanas. E por que isso? Porque não é o produto em si que precisa desse tempo. Isso estou falando das comprovações científicas, eu estou falando dos trabalhos científicos que mostrou uma evolução na continuidade do uso de determinados ativos. Então não é 7, não é 30, nós temos que trabalhar aí pelo menos 90 dias. Então, dentro dessa ideia, dessa comunicação, dessa narrativa, existe uma necessidade, primeiro, de consciência, que nós temos que ter, segundo, de acompanhamento, de duplicação de acompanhamento dessa comunicação com os nossos clientes, tá? Para que vire um hábito, para que vire uma continuidade. E cada vez mais as pessoas vão estar colhendo os frutos de resultados gradativos a respeito do uso desses produtos, tá? Desses ativos que nós temos dentro do AEVO. Então, isso não é uma promessa que nós estamos fazendo, mas é uma resposta clínica científica. Nós estamos compartilhando uma ideia, uma sugestão para que seja uma comunicação que possa virar uma cultura, um hábito. Então, porque a pessoa ela vai esperar um resultado não de um dia para o outro, mas ela vai poder estar trabalhando isso a médio prazo e percebendo essa evolução. E percebendo essa evolução. Aqui eu quero falar também sobre o GABA, porque o GABA, nós temos aí alguns trabalhos novos e algumas pesquisas novas, né, que saiu porque existiam dúvidas do passado e essas pesquisas recentes elas são interessantes e importantes para quebrar paradigmas e trazer atualizações também, né? Vocês sabem que a- a- eu costumo dar o exemplo da creatina, né? A creatina em 2012, quando começou o auge ali, as pessoas tinham medo de utilizar a creatina, pensando que elas estariam com problema nos rins, né? E depois começaram a criar, crescer os trabalhos científicos e pesquisas, e começaram a comprovar que você podia utilizar 3 gramas, depois 5 gramas. Hoje, existem vários benefícios comprovados da creatina, e cada dia aparecem mais. Então, esses trabalhos recentes, eles são importantes para isso, para trazer essa atualização, para que a gente possa aprender, para que a gente possa, de fato, estar tendo a segurança, né? E colher os benefícios que nós podemos colher aí com tudo isso. E aqui nós temos o GABA, que por décadas foi discutido que ele não atravessava a barreira hematoencefálica em quantidade relevante. Tá? Então, o GABA, inclusive, ele não era liberado para você poder estar consumindo ele de forma oral. Você produz o GABA dentro do seu organismo, né? Você produz ele. Então, o GABA ele não era liberado, assim como a melatonina também não era liberada, foi liberada há pouco tempo atrás. E por quê? Porque as pessoas achavam, dentro daquilo que eles acreditavam de pesquisas do passado, que quando você consumia de forma oral, não existia ali uma absorção tão grande, então não tinha necessidade.
Mas aí nós tivemos novas informações. E essas novas informações recentes começou a mostrar essas pesquisas, essas investigações, que existe um outro caminho aonde esse GABA, de fato, ele faz toda a diferença e faz todo sentido. Existe o eixo intestino-cérebro. Então, quando existe essa absorção no intestino do GABA, ele vai ter uma interferência onde tem aí essa sinalização no intestino que está ligado ao cérebro, né, pelas vias associadas ao nervo vago, e tem toda a influência, tá? Tem toda a influência. Então, o GABA, sim, ele tem uma interferência direta na questão da mente por essa influência do intestino, tá? Então, o intestino, ele é uma rede própria e ele se comunica diretamente com o cérebro. As pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro, na verdade, ele é o primeiro, né? Porque é a partir dali que ele vai distribuir aquilo que ele absorve para todo o corpo. Então, ele tem que ser o primeiro cérebro. Então, essa comunicação bidirecional acontece por vias neurais, metabólicas, imunes e também endócrinas. Então, o intestino ele tem essa função, está ligado ali diretamente à questão cerebral. E aí, com honestidade também, né, nós temos que trabalhar e trazer essa parte da ciência. E todo esse mecanismo de investigação é importante. Por quê? Para a gente poder mostrar aquilo que de fato é verdade e aquilo que de fato está agregado ao nosso produto, à nossa forma de desenvolver os produtos, ou aquilo que nós temos como base científica, né, como conduta ética, como padrão de qualidade. Né? Porque hoje, quando você fala sobre produto de qualidade, parece que é algo que todo mundo tem qualidade nos produtos. Mas isso é muito relativo, né? Porque você pode, de fato, ter qualidade, mas isso não é tudo, né? Então, enfim. Aí aqui é importante que nós possamos entender que existe algumas questões técnicas que são relevantes aqui, porque eu estou apresentando para vocês um produto e acaba sendo um treinamento também para vocês perceberem a relevância, perceberem a profundidade, a segurança, né, o quanto que nós nos preocupamos com detalhes. Existem dois caminhos dentro da mesma fórmula. Aqui nós temos, dentro dessa formulação, compostos fornecidos diretamente, ou seja, nós temos ativos que eles agem diretamente, eles não precisam de passar por nenhum processo metabólico, e nós temos também alguns ativos que são precursores. E por que que os precursores são importantes? Porque eles são precursores de outros ativos que nós não temos como se consumir eles diretamente. Ou porque não existe essa liberação, né, de uma forma ou de outra. Então, nós trabalhamos com os precursores. E isso é importante, esse conhecimento, essa profundidade. E aí nós temos esses dois caminhos dentro da nossa formulação. Então, dentro dos compostos que já são compostos que agem diretamente de forma própria, nós temos o GABA, nós temos a L-tianina, né, que são fornecidos de forma direta ali, são compostos, né, que não depende de uma síntese para que eles possam agir diretamente. Mas nós também temos outros que são substratos estratégicos. E aí esses substratos estratégicos, eles não só têm a sua ação direta, mas como também têm uma ação aonde eles trabalham juntos dentro desse processo de trazer mais benefícios ainda. Então, olha só que interessante. A L-tirosina, aqui é outro ativo, tá, gente? Não é tianina, não, é tirosina. A tirosina, ela vai trabalhar aqui na parte da regulação. Ela traz ali, junto com o processo como sendo um precursor, né? Dentro do processo aqui das catecolaminas, né? Catecolaminas, que está ligada à parte da dopamina, noradrenalina e adrenalina. Então, ele traz essa regulação, esse equilíbrio, essa modulação desses neurotransmissores. Assim como o L-triptofano, ele também trabalha sendo um precursor da serotonina. E também o NAC na modulação e sendo um precursor da glutationa, como nós já falamos. Então, esses
ativos são importantíssimos, né? Para que haja o efeito ou a criação, a geração dentro do nosso organismo, né, de outras ações metabólicas. Então, você imagina você gerando serotonina, né, mais ainda. Então, isso é muito interessante, porque aí você está trazendo esses neurotransmissores de bem-estar para você, né? A própria dopamina, essa regulação, a própria glutationa trazendo a questão antioxidante. Então, o corpo ele vai regulando essa conversão, né? E a fórmula vai fornecendo esses substratos estratégicos para isso. E aí, aqui você começa a entender, então, o porquê de cada ativo, o porquê de uma formulação tão rica, tão estrategicamente escolhida a dedo, né? E aí, quando você tem um ativo certo, você também precisa de um veículo correto, ou seja, de uma tecnologia para que haja, de fato, uma absorção. Então, existe essa necessidade que o ativo possa se dissolver com eficiência, com estabilidade, né? Que essa questão de dispersão, essa distribuição possa ser controlada e uniforme. Porque, gente, uma coisa é você ter um ativo no produto, outra coisa é você ter uma quantidade de ativo no produto, outra coisa é se aquele ativo e aquela quantidade de fato está sendo absorvida. Então, quando você fala que tem um ativo dentro do produto, isso não é tudo. Quando você fala que tem um ativo e tem quantidade, também não é tudo. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto que está sendo absorvido. A biodisponibilidade é o que traz o resultado. E aí, quando nós pegamos dentro dessa questão de exemplos, eu vou trazer só esse exemplo aqui para vocês, tá? E aí você pode até anotar, você que está anotando, né? Depois você pesquisa assim no Google. Qual é a diferença de consumir a curcumina pura e a curcumina lipossolúvel, ou a curcumina lipossomada, ou lipossomal? Anote isso aí. Depois você pesquisa no Google ou em alguma IA, qual a diferença de uma curcumina pura e uma curcumina não é cúrcuma, é curcumina, tá? Curcumina lipossolúvel, lipossomal, lipossomada. Por quê? Você vai ver que o Google já vai responder para você. O percentual de absorção de uma curcumina pura é de 1%. Então, apresenta-se, de fato, uma baixa biodisponibilidade, no caso, quando você vai estar consumindo essa curcumina de forma pura. Por mais que você vê propagandas por aí, não, porque é muito bom você estar usando cúrcuma, é legal, uma cúrcuma com limão de manhã, ótimo, maravilha. Mas, diante das comprovações científicas, você não está tomando mais do que um suco. Olha isso, pessoal. Por isso que eu não estou falando para você acreditar no que eu falo, estou falando para você pesquisar e comprovar. Pesquisa no Google. Pesquisa na IA que vai te falar a diferença. Agora, se você pega a cúrcuma, porque dentro da cúrcuma que tem a curcumina. Eu estou falando para você já pesquisar a curcumina, porque se você pegar a cúrcuma é menos ainda de 1%. Porque dentro de 1 quilo, para você ter 1 quilo de curcumina, você precisa de 30 quilos de cúrcuma. Agora imagina se você pega uma cúrcuma simples, uma cúrcuma normal. Por que que você acha que hoje o Vitaflex ele traz tão rapidamente um processo de desinflamação dentro da parte de mobilidade das pessoas? Será que é porque tem alguma coisa, algum segredo ali? Não, gente, é porque nós trabalhamos com ativos de fato, com tecnologia. Não é só qualidade. Você pode ter muitas curcuminas com qualidade, mas você não pode ter apenas a qualidade, você tem que ter tecnologia. E é por isso que muitos ativos que nós trabalhamos, eles são lipossomados hoje. Porque esse processo, essa tecnologia, ela vai não só preservar os nutrientes como eles são, mas eles vão ser potencializados. Por isso que eu estou falando para você pesquisar, que é essa resposta que você vai ter aí no Google. O lipossomada, ou lipossomal, lipossolúvel, ele potencializa, em muitas vezes, a ação daquele ativo.
E isso não é só na cúrcuma, porque nós temos aí a astaxantina, nós temos a quercetina dentro do AEVA, nós temos vários ativos que são lipossomados. Ah, todos têm que ser lipossomados? Não. Mas alguns principalmente. Nós temos a vitamina C lipossomada também. Por quê? Porque alguns são mais sensíveis e o processo de absorção é menor. Então, depende de cada ativo, você vai usar a tecnologia correta. E ainda dentro de tudo isso, nós temos que trabalhar na formulação trazendo uma matriz lipídica. Porque essa matriz lipídica é como se fosse algo que facilita o carreamento ou até mesmo essa é um veículo que leva de forma muito mais rápida, eficaz dentro do nosso organismo os ativos. Além do que o óleo de abacate, ele já tem diversos benefícios aí que eu poderia só ficar aqui falando do óleo de abacate, né? Tem empresa aí que lança suplemento só de óleo de abacate falando que é top, só um ativo. E é top mesmo. O óleo de abacate ele tem aí evoluído muito nas pesquisas científicas e comprovados as ações e de benefícios na saúde. Então existe aqui um desempenho que ele vai ser pelo próprio ativo óleo de abacate, mas também potencializando os outros por causa dessa matriz lipídica, né, que acaba acontecendo. Então, o que eu quero que vocês entendam dentro dessa parte aqui? Que existe uma fórmula, né, e não é uma lista de ingredientes, mas existe uma fórmula que é uma engenharia, tá? Não é simples fórmula, não é algo, vamos pegar isso aqui com esse aqui, não. Existe uma engenharia, existe uma inteligência em nutrição, em nutrientes, uma inteligência metabólica. E aí, então, por isso que nós estamos lançando e apresentando para o mercado brasileiro hoje, né, o Neurax. O Neurax que vem aí para potencializar essa saúde cognitiva, esse equilíbrio, esse estímulo, né? Então, é um suplemento alimentar premium. Não deixe de guardar essa palavra premium, tá? São 12 ativos organizados em 5 eixos diferentes. Ele não foi apenas pensado para acelerar, nem para sedar, mas ele foi pensado para trazer tudo aquilo que você precisa de forma sistêmica. Então, nós temos aqui vários suportes dentro dos sistemas. São substratos, são camadas que vão trazer, ao mesmo tempo que ele equilibra, que ele te traz foco, ele te traz calma. Olha que interessante, quando você fala sobre algo que te traz foco, muitas pessoas pensam que o foco ele é baseado em você ter aquele momento de paz, de calma. Mas também algumas pessoas podem pensar que esse momento de paz, de calma, é um momento que você está muito relaxado e acaba que você não fica focado. As duas coisas fazem sentido, porém, o foco calmo é aquele que você tem o foco, mas o seu sistema nervoso está tão focado e não te trazendo ansiedade e está te trazendo um total equilíbrio. Imagina um sniper, que ele precisa ter aquele foco, mas aquela concentração e aquele sistema nervoso controlado. Imagina isso. É praticamente a mesma coisa. Existem cofatores aqui que são as vitaminas, minerais envolvidos que participam dentro desse processo metabólico. Lembrando que os nossos minerais também têm grandes diferenciais na tecnologia, além do metilcobalamina, metilfolato, né? Existe um suporte antioxidante a partir da curcumina, zinco, óleo de abacate, a produção também do NAC em relação à glutationa, tá? Então, tem todos esses suportes que são dentro de um sistema. Então, nós temos aqui uma arquitetura envolvida de forma muito relevante. Muito importante. São as vias de neurotransmissão, é a resposta ao estresse, defesa antioxidante, a bioenergética e uma integração toda sistêmica. São 12 ativos com 5 eixos. Existe uma fórmula pensada para unir a atenção e a calma, conforme eu falei. Então, você está aqui associando ativos que vão te trazer tanto uma calma como foco, né? Então, você não vai ter não vai empurrar o acelerador sem puxar o freio. Ele vai sustentar o sistema. Ele vai trazer o equilíbrio. Você vai ter ali uma evolução
cognitiva. E o diferencial está nessa engenharia, então, a engenharia da fórmula, né? Dentro da composição, as tecnologias. E olha que interessante, né? Nós temos aqui um produto com 90 cápsulas. A gente poderia entregar um produto com 30 cápsulas por mês? Poderia. A gente poderia entregar um produto com 60 cápsulas por mês? Poderia. E por que 90 cápsulas? Porque nós precisamos, sim, de todos esses ativos numa quantidade relevante para que haja, de fato, doses que façam a diferença na vida daqueles que estão consumindo cada vez mais. E eu não tenho dúvida que cada dia as pessoas vão poder evidenciar, de fato, de verdade, os efeitos desses ativos, dessa composição rara desse produto. A gente não está aqui para vender certeza, mas a gente está mostrando aquilo que a ciência já tem falado e tem movimentado. Existem mecanismos, hipóteses e linhas de pesquisas que continuam sendo investigadas, tá? Então aqui eu não estou criando uma narrativa para te convencer, mas para te mostrar que as evidências nos trazem essa segurança e essa certeza de uma evolução cada dia mais, ok? Então você tem aqui hoje um produto revolucionário para você poder estar consumindo, para você poder compartilhar com as pessoas à sua volta. E principalmente ajudar outras pessoas. Existe aqui a inovação, a ciência, o equilíbrio para uma mente extraordinária. Eu acho que, da mesma maneira que nós nos preocupamos com todo o nosso corpo, a nossa saúde, nós temos que nos preocupar sim com a nossa mente. Não só por causa dos dados negativos do crescimento dessas doenças mentais, mas principalmente porque a sua mente é o que vai potencializar os seus resultados, vai potencializar aquilo que você merece, de ter uma vida extraordinária, de uma vida com plenitude. Você precisa e você merece Neurax na sua vida todos os dias. Então, essa neurotransmissão, essa calma com foco, gestão do estresse, proteção antioxidante, essa bioenergética e metilação, a partir de hoje, vai fazer parte da sua vida.